Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, Paraná, tendo ao lado o Santuário São José. E este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E estamos no 4º domingo do tempo do Advento, do ano da liturgia C. Olha, nós estamos a poucos dias do Natal. Isso nos enche de alegria. O 3º domingo do Advento, que nós celebramos a semana, ele nos convidava à alegria, à esperança, à exultação. E este domingo nos apresenta o início do mistério da salvação na pessoa de Jesus, recém-nascido. Este domingo centraliza o anúncio na figura da Mãe de Jesus. Se o domingo anterior, o 3º domingo, que falava da alegria, da esperança, enfim, era o domingo chamado Gaudete, domingo da alegria. Aquele domingo falava através do profeta Sofonias, apresentava um salmo também de exultação, de alegria, de esperança. A carta aos Filipenses anunciava e propunha também a esperança para um pequeno grupo, que são os fiéis em Cristo, mas o Evangelho apresentava João Batista. João Batista, que todos até esperavam que fosse o Messias, não é o Messias, não foi o Messias, não era o Messias. Mas ele anunciava alguém que viria e que era, de fato, o Messias. Agora, neste domingo, nós veremos em destaque a figura de Maria, a mãe de Jesus. Mas vamos ouvir a primeira leitura, que é do profeta Miqueias. E diz assim, profeta Miqueias, capítulo 5, versículos de 1 a 4a. Assim diz o Senhor: E tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mãe der à luz. E o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Leitura do profeta Miqueias. O profeta Miqueias é um texto dos livros proféticos muito difícil. Até para traduzi-lo em línguas modernas é muito complicado. Eu me recordo, quando estudava a Sagrada Escritura, ainda continuo estudando, mas a tradução do profeta Miqueias do hebraico para o português era muito, muito difícil. Muito difícil. E a gente percebe, inclusive, na própria tradução litúrgica, as dificuldades, os pontos, as inflexões orais que são necessárias para a gente poder transmitir o sentido original do texto. Esse profeta Miqueias é contemporâneo do profeta Isaías, da primeira parte do profeta Isaías, que é do século
oitavo antes de Cristo. Então o profeta Miqueias é um dos mais antigos profetas que deixaram textos escritos. E ele está falando também num tempo de crise. E nesse tempo de crise, ele vê uma luz no fundo do túnel. Aquilo que nós já ouvimos várias vezes no tempo do Advento, na liturgia ferial, durante a semana, e nós iremos ouvir ainda aquele trecho do profeta Isaías, do capítulo 7, versículo 14, que anuncia o Salvador, que nasce de uma jovem mulher ou de uma virgem. Então aquele trecho anuncia, aquele trecho inclusive é chamado o livro do Emanuel. E o Emanuel, a palavra Emanuel quer dizer em hebraico, o Deus está conosco. Deus conosco, o livro do Emanuel. Então o equivalente lá que tem em Isaías, o equivalente em Miqueias é esse trecho que nós ouvimos agora, e um pouquinho mais além, que fala de Belém, uma cidade, bom, hoje é uma cidade. Na época em que o profeta escreve, era uma aldeia, era quase que uma rua pequenina ainda, com casa de um lado e um pouco de outro. Isto é, era quase um lugarejo desprezível. E esta fragilidade, esta identidade de quase lugar desprezível, esconde a grandeza de que é ali que o Salvador iria se manifestar. O profeta Miqueias, 7 séculos antes de Cristo, não tem ideia de como isso acontecerá. Ele tem apenas a inspiração. Nós sabemos que isso aconteceu de uma maneira extremamente frágil. Reconhecida, porém, por magos, gente importante que vinha do Oriente, e por pobres e simples pastores, sujos, quase que desprezados pela população local, que vão e reconhecem, tanto eles quanto os magos, a divindade de Jesus, o seu significado. Então, esse texto aponta para o acontecimento da encarnação, do nascimento daquele que foi encarnado. Por isso, o salmo que nós temos nesta liturgia do quarto domingo do tempo do Advento. O Salmo 80, também 79, em duas maneiras de numerar os salmos. Este salmo, que para mim, é um dos salmos mais belos do livro do Saltério. Eu sou um pouco suspeito, porque eu realmente admiro demais o livro dos Salmos, mas este salmo é maravilhoso. E tem a seguinte frase como refrão: iluminai a vossa face sobre nós. Nossa, convertei-nos para que sejamos salvos. E são 1, 2, 3 estrofes que a gente ora assim: ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. E o refrão: iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Gente, esse salmo é maravilhoso. Ele quase que merece, só ele quase que merece aqui uma consideração à parte, porque ele é inspirador. O versículo, começa com o versículo: iluminai a vossa face sobre nós. Imagine que você está num lugar escuro e não sabe se vai para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E de repente uma luz brilha e você é despertado por aquela luz e você olha para ela. Então é uma luz que ilumina sobre nós. E o Salmo diz: iluminai a vossa face sobre nós.
Quem não gostaria de ter uma luz que facilitasse todo o caminho para a gente poder seguir para lá ou para cá? Sem ter que fazer escolhas difíceis. Nossa, isso seria maravilhoso. E o Salmo continua no refrão: convertei-nos para que sejamos salvos. Conversão significa, na palavra grega, metanoia, quer dizer, mudança de pensamento. Mudança de pensamento, mudança de foco, de direção, de critérios. Gente, só existe conversão se a gente muda a maneira de pensar. Por quê? Não adianta eu querer um resultado diferente se eu continuo agindo da mesma maneira. Isso é tão básico, né? Mas você e eu temos que aprender assim. Temos que aprender isso. Temos que mudar a maneira de pensar, o nosso critério. E aqui está a dificuldade, porque nós somos difíceis de mudar critérios. Mudanças são muito complicadas. Quando um educador, uma educadora, mãe, pai, professora, professor, enfim, responsável por alguém, perante uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, diz: você tem que mudar. O que nós estamos propondo é uma atividade extremamente cansativa, porque mudanças exigem muita força interior, muita força interior. Mudança de pensamento, então, mudança de perspectivas. Nós temos que ter uma motivação extraordinariamente forte para mudar. E a mudança, aqui apresentada pelo Salmo, gera salvação. Por que é a salvação? A salvação é quando eu estou indo para o buraco e vou me destruir. E de repente alguém me puxa, quase que me faz violência para tirar-me daquele perigo. E tirando-me daquele perigo, mesmo que eu acabe sendo ferido, porém eu estou salvo. Então não tem salvação sem ferimento. A gente acaba ferido de alguma maneira. Ou estamos feridos não fisicamente, né? Provavelmente não, mas somos feridos no nosso modo de pensar, ou no nosso orgulho, na nossa autossuficiência. A gente acaba sendo ferido nas nossas autoexpectativas ou nas nossas expectativas sobre os outros. Quem entra no caminho da salvação acaba sendo ferido, mas é salvo. Entendam isto. É melhor sair ferido do que sair morto, perdido. O ferimento é gerado porque o caminho que nós fazíamos não era um caminho bom. Por isso que precisou de salvação. E embora nós confortavelmente pudéssemos caminhar, mas aquele caminho, na metáfora apresentada inclusive pelo Evangelho de Lucas, o caminho largo, confortável, que conduz à perdição, e o caminho estreito, cheio de dificuldades, a porta estreita, que conduz à salvação. Isso é claro. Todo caminho confortável, todo caminho fácil é duvidoso. E todo caminho que gera algo bom é um caminho favorável para que nós sejamos mais. O caminho da salvação, neste caso. Bem, isso apenas em torno do versículo usado como refrão. Agora as outras estrofes. Fala de o pastor Israel, o pastor de Israel, que deve prestar ouvidos, ele que está lá nas alturas, ele desperta o poder não para subjugar, não para condenar, não para destruir, não para perder, mas para salvar. Vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai, observai, visitai a vossa vinha. Esse modo de falar, esta imagem, a vinha do Senhor, é uma imagem tão bonita que a gente encontra no profeta Isaías, que depois vai ser retomada no Evangelho segundo João. A vinha do Senhor, sabe, eu tive a ousadia de cuidar de 2 pezinhos de uva e sei que eles precisam de cuidado, de zelo, de carinho, de afeição, como qualquer ser vivo precisa disso. Então, a imagem da vinha,
aplicada ao povo da aliança, aplicada agora a nós, o novo povo de Deus. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós. Nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. É verdade que nós deixamos muitas vezes a Deus e esquecemos. A maioria de nós não deixa Deus, mas quase que coloca Ele em stand-by. Quando a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar. Isso acontece com todo mundo, tá? Inclusive comigo também. Aí nós precisamos de momentos fortes para poder retomar o caminho que nós, de repente, deixamos de seguir. Convertei-nos, ó Senhor, Deus do universo. Voltai a vossa face sobre nós e nós seremos salvos. Esse salmo, como vocês estão percebendo, para mim é encantador. Agora vejamos o Evangelho, que é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45, centrado em Isabel, em Maria, mas com a presença de Isabel do lado. Vejamos. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Essa é a palavra do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45, o início da visita de Maria a Isabel, em casa de Zacarias, logo depois do anjo ter anunciado a ela, Maria, a sua maternidade divina. Então, a Maria vai até a casa de Zacarias, numa cidade que não tem o nome, a tradição diz que é Ain Karim, e essa tradição é mantida ainda pelos nossos dias, e quando Maria entra na casa de Zacarias, saúda Isabel, e a Isabel diz essa palavra maravilhosa: bendita és tu entre as mulheres, bendita, bem-aventurada. O Evangelho segundo Lucas tem muitas bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é dita justamente a Maria, as primeiras bem-aventuranças, porque bendita ave cheia de graça, bendita é aquela que acreditou, o Senhor está contigo, bendita és tu. Então, esse bendita, essa bem-aventurada, as bem-aventuranças vão aparecer depois no Evangelho de Lucas, do jeito delas, um pouco diferentes daquele jeito de Mateus, mas bem-aventurado é aquele que abre, que se abre. A virgem não é tanto aquela que não é tocada sexualmente, também é, mas é sobretudo aquela que está aberta, um coração virginal, uma mente virginal, abertas, coração e mente, abertos para a ação de Deus, para a verdade que Deus quer estabelecer, criar, construir. E a Isabel então diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como eu posso merecer que isso aconteça comigo? Ela se coloca num plano bem baixo, numa atitude de profunda humildade. Eu não mereço, mas você veio até mim. E a criança em mim percebeu a presença do Salvador em ti. Olha, eu já ouvi muitas mulheres dizendo que quando estão grávidas, a criança lá mexe lá dentro e dá pontapés. Eu não sei se é verdade isso daí, tá? Me parece que é verdade, né? A minha colega aqui que está fazendo a gravação confirma que é verdade. Então eu vou acreditar nela, tá? Pois é, parece que o que a criança fez aqui é algo diferente. Ela entendeu, a Isabel entendeu que alguma coisa era diferente. E ela entendeu o porquê.
Porque a criança nela percebeu que na outra estava o Salvador. E bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Amigas e amigos, foi cumprido o que em Maria foi prometido, mas não assim, automática e subitamente. Não. Aqui a gente tem que pôr os pés no chão. Porque quando a gente está alegre, contente, exultante, a gente parece que só tem felicidade na frente, não tem nenhum problema por trás. E não é assim. Você sabe muito bem. Então, momentos de alegria, de esperança, de exultação, são depois sucedidos por momentos de expectativa, de trabalho forçado, duro muitas vezes, até forçado, como eu disse. Então, nós não devemos esperar um mundo sem crises, um mundo sem desafios, um mundo até sem sofrimentos. Não devemos esperar isto, não. Porque esta é a realidade que nós encontraremos no próprio Evangelho, segundo Lucas, e nos outros evangelhos, e nos textos bíblicos em geral, e na experiência de cada um, precedidas pela experiência de santas e santos ao longo da história. De maneira que esta palavra nos deve dar fôlego, nos deve dar luzes, nos deve dar confiança para, com esperança, superar os desafios. Certamente Maria, José, os pastores, os magos, todas essas figuras que nós iremos ver agora nesse tempo do Natal, todas elas nos ajudarão a termos alimentados no nosso afeto, na nossa inteligência, esses elementos de esperança, de confiança. É assim que acontece, e é por isso que nós celebramos o Natal, para renovar a esperança em nós. E falando em esperança, vamos ouvir o trecho da carta aos Hebreus, proposto como segunda leitura para este quarto domingo do tempo do Advento. Do capítulo 10, versículos 5 a 10. Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocaustos, sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quisestes, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma única vez. Amigas e amigos, notem que nesta leitura nós já começamos a ouvir os primeiros sons da Páscoa. Os primeiros sons da Páscoa já começam a ser ouvidos aqui. Por quê? Porque o autor do texto da carta aos Hebreus, escrevendo para mulheres e homens que vêm da tradição judaica, ele deixa bem claro, aqueles sacrifícios antigos, repetidos diariamente e de modo solene na Páscoa, sacrifícios de animais, sacrifícios de plantas, sacrifícios de perfumes, sacrifícios de pães, sacrifícios de muitos sacrifícios, todos eles foram suprimidos, porque um é o sacrifício, que é o do próprio Senhor, que assumiu um corpo e oferece esse sacrifício, esse corpo, como mediação do verdadeiro, do único, do profundo e decisivo sacrifício. Então, aquele corpo, lá em Maria, que desperta em Isabel uma exultação, em João Batista, que pula dentro de Isabel, aquele corpo em Maria, que é o corpo de Jesus, é o sinal de salvação. É aonde acontece a salvação. Então, se nós fôssemos levar realmente
por todas as consequências, esse texto, nós iríamos entender que não precisamos fazer sacrifícios físicos para alcançar a salvação. Se nós queremos fazer algum tipo de coisas deste gênero, é para nos fortalecer, é como um exercício. Então, se a igreja nos pede, por exemplo, certos dias de jejum, se ela nos pede, em algum momento, vigílias, se ela nos pede que nós deixemos de comer certos tipos de alimento, se ela nos inspira a alguns atos de renúncias a coisas muito boas, em si muito boas, não é para que nós soframos, porque não é o nosso sofrimento que vai nos dar a salvação, não é o meu sofrimento, a minha tristeza que vai me salvar. Por isso, não é o meu sofrimento que a gente muitas vezes acha, porque muitos de nós, talvez eu em algum momento já, podemos ter dito, que mal que eu fiz para merecer isto. Então o sofrimento vem como castigo, expiador dos meus pecados. Não, não é o meu sofrimento que expia, que cumpre, que me liberta das minhas culpas, dos meus pecados. Não, é o sofrimento de Cristo. É nele que se encontra a salvação, no seu corpo. Então, tudo é renovado. E quando a carta aos Hebreus apresenta isso para mulheres e homens que viviam em torno de sacrifícios diários, esta palavra refaz, reforma, reestrutura, converte o pensamento destas pessoas. Lembrem-se, conversão. A conversão é necessária. Como nós ouvimos aqui na palavra do profeta Miqueias, a necessidade da conversão. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, e os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, que será aceito por aqueles que deverão entender a nova ordem das coisas. Qual é a nova ordem das coisas? O Cristo Jesus, nascido de Maria, com José do lado, cumprindo as profecias, as expectativas dos patriarcas, homens e mulheres santos do passado. E agora vivenciado por nós, o novo povo de Deus, a Igreja. Amigas e amigos, estamos há pouco tempo do Natal. Que esses dias que antecedem o Natal possam nos ser úteis, não só para preparar almoços, jantares e comprar presentes e fazer viagens. Pode ser até para tudo isso, mas que nós tenhamos a nossa mente e o nosso afeto voltados para o mistério que nós iremos celebrar junto com a igreja, como igreja, no dia 25, no dia 24 à noite e no dia 25 e no tempo do Natal. O Deus conosco, o Emanuel, que nos salva, que nos dá vida e alimenta a nossa esperança. Que bem-vindo seja o Ano Santo do Senhor. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, aqui no Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos, do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, Paraná. E desejo a todos vocês graça e paz.